Boa noite. Cientistas e pesquisadores calculam que Rio Grande do Norte chegará a 4.000 mortes até o final do mês de março, devido à Covid-19, e eles defendem novas medidas restritivas. Estado Potiguar supera a marca de 100 pessoas aguardando em uma fila por um leito de UTI. A taxa de ocupação de leitos críticos se manteve na faixa de 97% em todas as regiões do estado e no final da tarde de hoje chegou a 95%. E você vai ver também. O governo do Rio Grande do Norte anuncia a implementação de medidas para minimizar impactos da pandemia no setor do turismo. Uma dessas beneficia diretamente cerca de 400 bares e restaurantes. E sexta-feira é dia de giro pelo Nordeste. Nós vamos ver como está o preço da gasolina nas principais capitais da região, isso depois do último reajuste anunciado pela Petrobras. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. A semana termina com um dado muito preocupante, alarmante e desesperador. O Rio Grande do Norte superou nesta sexta-feira a marca de 100 pessoas na fila de espera por um leito de UTI. O dado é do portal Regula RN. Das 327 vagas para leitos críticos no estado, menos de 0,5% dos leitos estavam disponíveis. Você confere comigo agora, neste momento, 106 pessoas estão aguardando por um leito crítico e temos disponíveis 14 leitos críticos. Lembrando a você que essas 14 vagas disponíveis de leitos críticos, elas incluem 4 de pediatria, ou seja, as vagas de uso são apenas para 10 pessoas nos leitos críticos, subtraindo, claro, a de pediatria. Nós vamos agora acompanhar a taxa de ocupação, que se manteve na casa dos 97% durante toda essa sexta-feira e agora reduziu um pouco. No estado do Rio Grande do Norte, a taxa de ocupação média é de 95,7%. Na região metropolitana de Natal, um pouquinho maior, 95,8%. A região oeste tem, neste momento, a taxa mais crítica em se tratando da taxa de ocupação, 97,8%. E a região do Seridó apresenta o cenário de 90% de leitos ocupados neste momento. E é nesse cenário de pré-colapso no Sistema Único de Saúde que chegamos hoje à marca de um ano do primeiro caso confirmado da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Estamos no pico de uma segunda onda. E hoje pela manhã, os pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o LAIS, realizaram uma coletiva de imprensa para explicar a situação da pandemia aqui em solo potiguar. O cenário é considerado caótico, principalmente pelos profissionais da linha de frente, com as unidades de pronto atendimento superlotadas e sem leitos de unidades de terapia intensiva disponíveis, como a gente mostrou há pouco. Os pesquisadores reforçaram a ideia de isolamento mais severo e já a partir de agora. A coletiva de imprensa aconteceu na reitoria da UFRN. Durante a ocasião, os pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade, o LAIS, puderam explicar a atual situação que o Estado vive neste momento da pandemia. Depois de um ano, desde a confirmação do primeiro caso da Covid-19 por aqui, os números oscilaram o tempo todo, chegando mais uma vez agora a um estado preocupante. As recomendações que estão sendo postas não é uma questão de opinião, como foi colocado na coletiva, ela é uma questão técnica, com evidência científica, com dados. Então, a maneira mais eficiente hoje de enfrentar a Covid-19 é o distanciamento social. O foco da coletiva foi a necessidade em se manter ao máximo o distanciamento social, principalmente depois que os números apontaram que após os períodos de festas e feriados prolongados, como no caso do Carnaval, a explosão de casos e o aumento no número de óbitos cresceu assustadoramente. As pessoas ainda se aglomeram, as pessoas ainda não promovem distanciamento social de maneira adequada. Então, todos os efeitos que a gente viu, por exemplo, pós-eleição, foram das aglomerações.
tudo que está relacionado ao aumento de óbitos, ao aumento de novos casos, ao aumento das internações, nesse momento diz respeito às aglomerações. Ainda segundo os pesquisadores do LAIS, a região metropolitana de Natal é responsável por 52% do total de óbitos em todo o Rio Grande do Norte ao longo desse 1 ano de pandemia. Só para a gente ter uma ideia da situação em que estamos vivendo, hoje no começo da manhã, 97 pacientes disputavam os últimos 11 leitos de UTI disponíveis na regulação, um cenário considerado caótico. Os pesquisadores também chamaram a atenção para outro ponto importante neste momento da pandemia em todo o estado. O perfil de pacientes hospitalizados mudou, sendo o público jovem o mais atingido nas últimas semanas. Quando a gente olha aqui para o estado especificamente, a gente observa que mais da metade dos pacientes internados hoje em leitos de UTI, eles têm menos de 60 anos, o que era bastante diferente do que a gente tinha observado o ano passado inteiro. A situação nas redes hospitalares pública e privada tem estado cada dia mais delicada. Das 23 unidades hospitalares do SUS no estado, 17 estão com a capacidade máxima já atingida e as outras 6 com lotação acima dos 90%. Os profissionais que atuam dentro desses hospitais já não aguentam mais a rotina extremamente pesada. O Hospital Giselda Trigueiro, desde o início da epidemia, ele tem sido a referência, para pacientes com Covid graves no estado. Nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, o hospital tem estado constantemente lotado, com todos os leitos ocupados. Com cada vez mais pessoas precisando de leitos de UTI e as taxas de transmissibilidade chegando a níveis altíssimos, os cientistas do LAIS alertam que não dá mais para flexibilizar. Enquanto a população não for imunizada em alta escala, a única saída para evitar um cenário ainda mais crítico é o isolamento social. E com mais um feriadão se aproximando, a preocupação com as aglomerações e as festas clandestinas já está na pauta das autoridades sanitárias e de saúde. Com uma situação crítica nos hospitais de todo o estado, as recomendações para que todos tentem realizar o isolamento social é geral. Os sistemas de saúde público e privado de todo o Rio Grande do Norte já não têm conseguido dar conta do número de pacientes que todos os dias precisam de leitos de UTI ou leitos clínicos para o tratamento da Covid-19. E essa situação se agrava ainda mais depois dos feriadões, quando grande parte da população se aglomera em festas clandestinas, reuniões em grupos e outras ocasiões variadas. Por isso, já pensando na Semana Santa, os especialistas estão reforçando as orientações já tão batidas nos últimos meses. A gente precisa olhar para o nosso passado recente agora. O que aconteceu no Carnaval? A população está vendo o que aconteceu depois das aglomerações que ocorreram durante o período do Carnaval, apesar da suspensão efetiva do feriado. O foco para estas orientações passa a ser efetivamente a região metropolitana de Natal. Isso porque, segundo um relatório publicado pelo Laboratório de Inovação em Saúde da UFRN, o LAIS, a Grande Natal é o atual epicentro da epidemia da Covid-19 em todo o estado. Antes, a gente tinha observado que os principais pacientes hospitalizados eram idosos, acima de 65 anos. Hoje a gente observa que adultos jovens, entre 20 e 50 anos, ocupam a maior parte dos leitos de UTI do nosso estado e representam também um número significativo de óbitos. Um outro ponto que precisa ser destacado nesse momento é a continuidade dos cuidados para quem já tomou a primeira dose da vacina. Isso porque essas pessoas, mesmo já tendo sido imunizadas com a primeira dose do imunizante, ainda assim podem continuar transmitindo o vírus da Covid-19. Essa primeira dose ela vai ensinar a resposta imunológica de uma forma geral, mas ela precisa ser acompanhada de uma dose de reforço, que vai deixar definitivamente nosso sistema imunológico pronto para combater o vírus. Uma outra situação muito vista é a de pessoas que, mesmo não participando de grandes aglomerações e não frequentando locais com uma maior circulação de pessoas, como shoppings, bares e restaurantes, ainda assim se reúnem em grupos familiares, em casas de praia, por exemplo. Para estes casos, o pesquisador do LAIS lembra que as recomendações precisam ser levadas ao pé da letra, principalmente porque nestas reuniões familiares a presença de idosos é constante. Preciso ter bastante cautela, porque a gente restringe ao máximo a circulação dessas pessoas a pequenos grupos familiares mesmo, pessoas que habitam na mesma casa, preferencialmente, para que a gente evite essa disseminação da infecção de uma forma, muitas vezes, que a gente nem percebe, assintomática.
O cenário descrito pelos pesquisadores do LAIS e a defesa contundente para novas medidas de restrição darão o tom do próximo decreto da governadora Fátima Bezerra. Na quarta-feira, encerra a validade do decreto que está vigente. E já na terça-feira, a chefe do Executivo Estadual deverá anunciar novas medidas, sejam de flexibilidade, sejam medidas mais rigorosas. E com o cenário traçado, descrito, detalhado pelos pesquisadores do LAIS, a sinalização é muito clara de que viremos já para a próxima semana com medidas muito mais rigorosas. Aliás, esse é o tom também já adotado por outros governadores do Nordeste. Amanhã, lockdown completo começa em todos os municípios do Ceará, por exemplo. E não é só entre os jovens e os adultos que a Covid vem preocupando. Os casos de Covid entre crianças aumentaram muito aqui no Brasil. Você acompanha na reportagem de Olívia Freitas. Os sintomas do Enzo deixaram a mãe, Daiane, em alerta. Eu tava mais sentindo o nariz entupido, a garganta assim raspando, sabe? Eu já fiquei com medo de ser Covid, ele teve no final de outubro. Então eu fiquei com medo de ser de novo. De janeiro para fevereiro, os atendimentos de crianças com síndrome respiratória aguda grave causada por Covid-19 aumentaram 60% no país. Foram, em 2021, 2.150 casos, segundo o Ministério da Saúde. Neste hospital infantil em São Paulo, os diagnósticos de crianças com Covid-19 tiveram um pico em janeiro deste ano, com 120 casos. 26 precisaram de internação. Em fevereiro, houve uma queda. Em março, no entanto, esse número voltou a subir. Segundo os médicos, isso é um reflexo do aumento da circulação do vírus na população como um todo, com o agravamento da pandemia, o que faz com que as crianças também se tornem mais vítimas da doença. A boa notícia é que, apesar desse aumento, a maioria dessas crianças não requer internação. Então, a maioria das crianças tem formas leves que podem ser acompanhadas em casa. Nós não temos nenhum tipo de evidência que demonstre que esse vírus mudou o comportamento e causa formas mais graves da doença em criança. No entanto, não é o coronavírus que mais tem trazido pacientes para os hospitais. Os vírus respiratórios, comuns nessa época do ano, voltaram a circular mais em 2021. Com isso, casos de bronquiolite dispararam. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a orientação é buscar atendimento médico. Hoje a gente recomenda que procure o serviço de saúde para afastar ou para confirmar um caso de Covid-19, para que nesse momento a gente possa tomar as medidas de isolamento, tanto dessa criança quanto daqueles que tiveram contato com ela. O Enzo fez todos os exames. Era uma gripe provocada por outro vírus. Agora segue com todos os cuidados que o momento pede. Sempre os cuidados. Tem que seguir, não tem como. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. As instabilidades continuam atuando sobre a região nordeste do país, só tem condição de tempo mais firme mesmo de uma área que vai desde o sul da Bahia até algumas regiões do Pernambuco. Continua chovendo em toda a faixa leste da região e também de uma área que vai desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte. Amanhã em São Luís, o sábado vai ser um dia com pancadas de chuva, mas uma chuva menos volumosa se comparada aos últimos dias. A máxima é de 29 graus e no domingo máxima de 30 graus na região. Em Teresina, neste sábado, máxima de 32 graus, a mesma condição no domingo e vai seguir chovendo também ao longo da próxima semana. Em Natal, neste sábado, máxima de 31 graus também no domingo. Na segunda-feira, o tempo seca e a máxima também atinge os 31 graus. Em Recife, neste sábado, tem previsão para algumas pancadas de chuva muito isoladas, com baixíssimos volumes acumulados. No domingo, o tempo seca e a máxima é de 29 graus. O Band Cidade faz agora um rápido intervalo. Em um minuto a gente se encontra. E o governo do Rio Grande do Norte anunciou a implementação de medidas para minimizar os impactos da pandemia no setor do turismo. Uma dessas medidas beneficia diretamente cerca de 400 bares e restaurantes. Você vai saber por quê. A prorrogação do prazo para pagamento do ICMS de bares e restaurantes por 90 dias foi anunciada em reunião virtual entre representantes do governo e empresários. O segundo decreto prorroga o prazo do ICMS normal de bares e restaurantes, que é um dos setores mais atingidos pelos efeitos econômicos da pandemia, por 90 dias. Então, os contribuintes
normais, de bares e restaurantes, são cerca de 400 contribuintes nessa situação aqui no estado, terão 90 dias para pagar o ICMS normal, que venceria agora no dia 15 de março. A medida foi vista como um pequeno avanço pelos representantes do setor de bares e restaurantes. As medidas adotadas pelo governo do estado são um pequeno avanço respeito às reivindicações feitas pelo setor do turismo, bar e restaurante, mas ainda uma gota do mar pela grande dificuldade que estamos vivendo. As demissões já estão chegando. A previsão é que esse número, nos próximos 10 dias, aumente consideravelmente. Precisamos de uma ajuda rápida e concreta. E a gente fala agora sobre vacina. Isso porque governadores do Nordeste anunciaram um acordo para a aquisição de 39 milhões e 600 mil doses da vacina russa contra a Covid-19 e a vacina Sputnik. Essas doses devem ser incluídas no Plano Nacional de Imunização. A negociação entre o Consórcio Nordeste, que reúne os 9 estados da região, e o Fundo Russo de Investimento Direto, teve início ainda no ano passado, sob a condução do governador da Bahia, Rui Costa Pimenta, do PT, e foi viabilizada com a sanção de uma lei que autoriza estados, municípios e o setor privado a comprarem vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização temporária de uso aqui no Brasil. E chegou a hora de irmos a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Napoleão de Castro chega trazendo todas as informações para a gente. Grande abraço a você, cumprimentos ao telespectador da Band Natal, a equipe Band voltando de Brasília nesta sexta-feira, Palácio do Planalto, atualizando as principais informações aqui direto do Planalto Central. Uma notícia extraordinária para os 9 estados do Nordeste. Foi concretizada hoje a compra de 39 milhões de vacinas pelo Consórcio Nordeste, pelo consórcio de governadores da região Nordeste, envolvendo o nosso estado do Rio Grande do Norte e também a governadora Fátima Bezerra. Negociação que já acontecia há meses, houve uma antecipação dos governadores, até mesmo antes de registro e liberação pela Anvisa da vacina, e toda a tramitação culminou com a definição nesta sexta-feira dessa compra de 39 milhões de vacinas pelo Consórcio Nordeste, encabeçados pelo governador Wellington Dias, do Piauí, que está à frente dessa luta e dessa compra pelos estados em nível de Brasil, governador Rui Costa da Bahia, governadora Fátima e os demais 6 governadores dos outros estados da região. Em relação à bancada do nosso estado, a senadora Zenaide Maia, que tem cobrado de forma muito firme no Congresso Nacional políticas econômicas do governo federal que possa proteger o consumidor. Ela criticou novamente, de forma incisiva, os juros praticados pelos bancos em todo o país. Os bancos exploram os brasileiros até no momento de crise dessa. A população brasileira passou a ser refém do sistema financeiro. Banco só é quem tem lucro nesse país. Banco, você compra uma geladeira e paga no mínimo 4. Eu costumo dizer que se o ladrão entrar na sua casa, leva uma, mas o banco já levou 3. Eu tenho uma PEC aqui de 2019 que limita os juros dos cartões de crédito, cheque especial, a no máximo 3 vezes a taxa Selic. Isso não engessa a política monetária do Banco Central. São as principais informações nesta sexta-feira de notícias para o Band Cidade, na Band Natal, Napoleão de Castro. E acaba a gente receber a informação de que o desembargador Dilermando Mota, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, acatou o pedido do Procurador-Geral de Justiça, Eudo Leite, e com isso o Ministério Público desiste da ação onde pedia que as forças de segurança fossem impedidas de atuar no toque de recolher. Em bom português, para você entender, com essa decisão do desembargador Dilermando Mota, acatando o pedido de Eudo Leite, que desautoriza o promotor Wendel Beethoven, que havia assinado a ação para que as forças de segurança não atuassem, resumo de toda essa história, equivalem os 2 decretos e as forças de segurança do estado do Rio Grande do Norte estarão sim atuando no toque de recolher determinado pela governadora do estado, Fátima Bezerra. O Band Cidade faz agora um rápido intervalo. Em 1 minuto a gente se encontra.
Sexta-feira, você sabe, é dia de giro pelo Nordeste e hoje a gente vai saber qual o preço da gasolina em cada uma das capitais depois desse novo reajuste. Aqui em Salvador, em menos de 3 meses, o valor do litro da gasolina passou a custar R$1 mais caro. Hoje, quem quer encher um tanque de 45 litros pode gastar até R$ 265. Lucas conhece bem esta realidade. Formado em publicidade e propaganda, há 3 anos ele se tornou um motorista de aplicativo. Mas com os constantes aumentos dos combustíveis, tem sido difícil conseguir fechar as contas. As tarifas das empresas, elas já estão bem defasadas. A situação hoje que passamos da pandemia, né, tem diminuído o fluxo de pessoas na rua e ainda esse aumento do combustível entra ainda nessa contramão e está praticamente impossível estar trabalhando hoje aqui em Salvador. Nas bombas, o menor preço do litro da gasolina comum é de R$ 5,85 e o mais alto de R$ 5,99. O álcool varia entre R$ 4,85 e R$ 4,89. Já o diesel, entre R$ 4,19 e R$ 4,49. Com os altos preços, tem gente pensando em deixar o carro em casa. Outras vezes até é melhor optar por pegar o transporte público, porque aí é uma opção, né? Em João Pessoa, o litro da gasolina chega a custar R$ 5,69. O valor tem deixado os consumidores assustados. Tá totalmente fugindo do orçamento. Está tão caro que tem gente até pensando em trocar de emprego. É o caso do Rômulo. Eu sou motorista de aplicativo e estou pensando em deixar a profissão, porque não está sendo viável não. O litro do etanol chega perto dos R$ 4,00 e quem abastece a álcool diz que a economia é pequena. Para andar aqui no centro da cidade ainda vai o álcool, né? Mas a diferença é muito pouca. O litro do etanol já está perto dos R$ 4,00. A média é R$ 3,98. O diesel também segue a mesma tendência, com valores que ultrapassam os R$ 4,00. O valor médio é de R$ 4,09. A única solução, por enquanto, para o consumidor é pesquisar. Isso porque a diferença do litro da gasolina, por exemplo, entre um bairro e outro aqui da capital, chega a ser de 80 centavos por litro. Quem tem disposição ainda consegue pagar R$ 4,89 pelo combustível. Do preço cobrado pelo litro da gasolina, 29% é relativo ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O percentual não é reajustado pelo governo desde 2015, o que não impediu o aumento do combustível na bomba. No Rio Grande do Norte, o preço médio da gasolina é de R$ 5,43, de acordo com o levantamento mais recente da Agência Nacional de Petróleo. Na capital, o preço mais baixo do litro do combustível é de R$ 5,15 e o mais alto R$ 5,89. No início do ano, o litro da gasolina era vendido por aqui a R$ 4,92. O reajuste de 67 centavos tem pesado no bolso do potiguar. Desde quando começou o ano já é o 6º aumento e está cada vez mais chegando a um patamar de R$ 6,00 um litro de combustível. É um absurdo. Aqui em Fortaleza, o litro da gasolina pode custar até R$ 5,74, de acordo com um levantamento feito pela ANP. Nas bombas cearenses, com os novos valores, o diesel passou a custar até R$ 4,41. E o etanol registrou preço máximo de R$ 4,39. Analistas alertam que a disparada no preço ainda deve continuar e o litro da gasolina pode chegar a R$ 6,00. Os motoristas, claro, ficam na bronca na hora de abastecer. É um absurdo. Bem dizer, toda semana está aumentando o combustível, né? E não tem quem possa. Erro de estratégia. Cheguei no canto, parou, não tem corrida, fica ali parado até tiver outra corrida. Porque se a gente for andar, não tem combustível que aguente. A gente teria que diminuir essas quantidades de impostos para poder ter um preço melhor na gasolina. Em Teresina, é possível encontrar gasolina a R$ 5,89 o litro. Para driblar a alta, o consumidor, além de pesquisar, utiliza o etanol, que em alguns postos está R$ 4,59. Estou colocando agora o etanol, mas
observando nos postos a condição, qual que está mais em conta. O Sindicato dos Postos Revendedores de Combustíveis do Piauí diz que o ICMS é um dos fatores que contribui para o aumento dos preços. Nós estamos falando de uma alíquota de 31%, que é a segunda maior do país, e isso repercute de forma maior dentro do contexto de custo do combustível gasolina no estado do Piauí. Aqui em Alagoas, o último reajuste da Petrobras também fez o preço dos combustíveis subir. Alguns postos chegaram a registrar R$ 5,89 para a gasolina comum, R$ 4,76 no diesel e R$ 4,29 para o etanol. Preços altos que assustam inclusive quem não é daqui. Nós viemos do Acre, né? Esperávamos encontrar um preço mais em conta aqui, mas não aconteceu, né? A maioria dos postos está um preço bem similar ao de lá. Os preços mais baratos encontrados marcam R$ 5,42 para a gasolina e R$ 4,12 para o etanol, porém para pagamentos feitos à vista. Uma das alternativas encontradas pelos motoristas é a adesão a aplicativos que fornecem descontos na hora do abastecimento. Aqui em São Luís, capital do Maranhão, a alta do combustível atingiu em cheio quem precisa abastecer o veículo para trabalhar. A gasolina mais barata pode ser encontrada a R$ 5,06, a mais cara por R$ 5,49. A média de preços gira em torno de R$ 5,33. Já o diesel mais barato é encontrado por R$ 4,04 e o mais caro por R$ 4,46. A média de preço do diesel é R$ 4,26. Eu, como motorista de aplicativo, esse aumento da gasolina é absurdo, prejudica muito. Se continuar subindo desse jeito, eu vou ter que parar de rodar, porque não tem condição de trabalhar. E o Bom de Cidade vai ficando por aqui. Você sabe que todas as informações da política, confira no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Aproveite o final de semana, sem aglomerações, mantendo o distanciamento social. Na segunda-feira, 18h50, eu lhe aguardo na tela da Band. Até lá!